Olá, bom dia, quinto ano, bem-vindos a mais uma aula de português. Espero que todos possam estar bem, com bastante saúde. Na aula de hoje, faremos revisão de alguns conteúdos que nós já estudamos nas aulas passadas, como sinônimos, antônimos e homônimos e também as preposições. Antes disso, vamos para o nosso momento de oração. A perfeição não consiste na multiplicidade das coisas feitas, mas no fato de serem bem feitas. Este pensamento é de São Vicente de Paulo. Bem, esta semana você já deve ter percebido que estamos falando muito em São Vicente de Paulo. Afinal de contas, estamos vivenciando a sua festividade. Você já sabe que São Vicente de Paulo é conhecido por sua caridade aos pobres, pela sua solidariedade. E este pensamento dele vem nos falar hoje que devemos fazer tudo com perfeição, para que as nossas atitudes, os nossos pensamentos, eles possam ser os melhores possíveis, certo? Então, não é que você tenha que fazer tudo perfeito. Mas o pouco que você fizer, né, que você faça de coração, que você faça de bom agrado, seja ajudando alguém que está passando por alguma necessidade, ou até mesmo ajudando por meio de orações. Então, na oração do Pai Nosso, iremos hoje rezar por todos aqueles que precisam de moradia, de alimentação, de caridade, de solidariedade. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. São Vicente, rogai por nós. Estaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bem, pessoal, na próxima aula de português, que é na semana que vem, vocês irão fazer uma atividade avaliativa, um trabalho que eu irei deixar na plataforma. Este trabalho vai valer uma nota, então é importante que todos façam. E este trabalho será sobre este assunto que iremos revisar hoje: sinônimos, antônimos e também os homônimos. Além disso, também as preposições. Vamos fazer uma revisão, fazer uma atividade seguida de correção, certo? Para que na próxima aula você já faça o seu trabalho avaliativo. Vamos começar falando sobre sinônimos. O que são palavras sinônimas? São as palavras que têm significado equivalente ou semelhante. É preciso ter em conta o contexto em que a palavra está inserida, para que o seu sentido não seja alterado. Por exemplo, fiel, um sinônimo de fiel, leal. Oferecer, sinônimo para oferecer, dar, dedicar. Sinônimo de oferta, dádiva, donativo. Sinônimo de tristeza, melancolia. Sinônimo de alegre, satisfeito, contente. Sinônimo de alto, elevado. Sinônimo de belo, bonito, lindo. Sinônimo de construir, edificar. Então, você já deve saber que sinônimos, que palavras sinônimas são aquelas que possuem semelhança quanto ao significado. Elas são semelhantes no significado, certo? Então, eu posso dizer que bonito e lindo são sinônimos de belo, porque os seus significados, essas três palavras, são bastante parecidos, tá bom? Falando agora de antônimos. Já os antônimos são as palavras que têm sentidos contrários, as palavras que se opõem pelo significado. Baixo é o antônimo de alto. Ódio é o antônimo de amor. Destruir é o antônimo de construir. Tirar, antônimo de dar. Infiel, antônimo de fiel.
Desleal é o antônimo de leal, longe, antônimo de perto, e pobreza, antônimo de riqueza. Bem, o contexto e a situação é muito importante quando estudamos sinônimos, antônimos e também os homônimos. Só o contexto ajuda a definir o exato significado da palavra. Por exemplo, fogo. Essa expressão não significa o mesmo diante de um prédio em chamas e dentro de um campo de tiro. Então, veja que a palavra é a mesma, mas usada em sentidos diferentes. Sabendo que existem palavras que são escritas da mesma forma, mas o sentido é diferente de acordo com o contexto, é que nós iremos falar sobre os homônimos. Homônimos são palavras que apresentam a mesma pronúncia ou a mesma grafia, mas que possuem significados diferentes. Exemplo: eles foram caçar, mas ainda não retornaram. Caçar, este caçar é no sentido de prender, certo? Então, caçar aí é no sentido de prender. E no segundo exemplo, eles vão caçar o mandato daquele deputado. Vejam que no segundo exemplo, o caçar é com SS. Caçar com SS é o efeito de anular, né? Anular o mandato de um cargo público, por exemplo. Observem que caçar com cedilha e caçar com SS são iguais na pronúncia. São diferentes na escrita, mas possuem uma igualdade na pronúncia e é claro que possuem significados diferentes. O caçar com cedilha é o ato de caçar animais, de prender, né? Caçado, caçador. E caçar com SS é anular, né? Anular, por exemplo, o poder, caçar o mandato do deputado e assim por diante. Homônimos, mais uma vez, são palavras com escrita ou pronúncias iguais, com significados ou sentidos diferentes. A manga está uma delícia e a manga da camisa ficou perfeita. Vejam que a palavra manga aparece em dois contextos diferentes. No primeiro deles, se está se referindo à fruta, e no segundo caso, a parte da roupa de alguém. Vejam que a escrita e a pronúncia é a mesma. O que diferencia? O que diferencia são os sentidos, os significados. E para eu saber qual é o significado da palavra manga, eu tenho que observar o contexto onde essa palavra foi empregada. Então, pessoal, palavras homônimas são aquelas que se parecem ou na pronúncia ou na escrita, mas todas têm significados diferentes. Trouxe para vocês agora algumas palavras que são muito comuns quando estudamos palavras homônimas. Por exemplo, sessão com C é do ato de ceder. Sessão com SS é reunião. Essa sessão com SS tem a ver com a duração, com que dura algo, né? Duração de uma reunião, por exemplo. Já a sessão com cedilha, que antes era secção, mas que agora eu posso falar seção com cedilha, significa repartição. Como assim repartição? Você vai ao shopping, lá tem várias seções. Tem a seção que trata apenas de roupas femininas, tem a seção que trata apenas da venda de calçados, tem a seção que trata apenas de loja de tecnologia. Então, dentro de um estabelecimento comercial, tem as seções, as repartições, as divisões, tá bom? Conserto com S significa reparar, o conserto da bicicleta, o conserto do automóvel, na oficina, o conserto com S. Já o conserto com C pode ser acordo, mas pode ser o concerto musical. Quando você vai, por exemplo, ao teatro ou a uma orquestra, a orquestra faz um concerto, que é o concerto musical com C, ok?
Bucho com CH e bucho com X. Bucho com CH é o estômago dos animais. Bucho com X é um arbusto, uma planta de pequeno porte. Chá com CH é aquela bebida que é feita com ervas medicinais, que geralmente tomamos quando estamos sentindo algum problema. E o chá com X é o soberano da Pérsia. Chácara com CH quer dizer propriedade campestre, tem a ver com campo, com fazenda, né? Zona rural. E chácara com X é uma narrativa popular em verso. Bem, pessoal, vamos agora revisar preposição, tá bom? Vamos falar agora sobre preposição, que é a segunda parte da nossa revisão. Preposição é uma palavra invariável que liga duas outras palavras, estabelecendo entre elas uma relação de sentido. Exemplo: o bolo de chocolate é mais saboroso. Observem que eu marquei de amarelo a palavra de. De é uma preposição que possui a função de unir duas outras palavras. Quais são elas? Bolo e chocolate. Essa preposição aí está relacionando as suas palavras, estabelecendo um sentido. Que sentido poderia ser este? Quando nós falamos bolo de chocolate, nós estamos afirmando que o bolo foi feito com material chocolate, ok? Então, para que é que serve a preposição? Para ligar duas outras palavras, estabelecendo entre essas palavras uma relação de sentido. Bem, vocês devem conhecer as preposições essenciais. Já falei sobre elas nas aulas passadas. Disse que vocês deveriam aprendê-las, especialmente na ordem alfabética, que é esta ordem que aparece aí na sua tela, para que fique mais fácil você lembrar, caso você esqueça algumas delas, certo? No YouTube existem várias paródias sobre preposição. Vamos relembrar quais são as preposições essenciais. A, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, per, perante, por, sem, sob, sobre e trás. Lembrando que sob, embaixo, sobre, em cima. E este trás não é com Z, é com S. Então, essas são as preposições essenciais que você precisa conhecer, certo? Colocou o olho nela, já saiba que é uma preposição, tá bom? Bem, vimos também na nossa primeira aula sobre preposição que as preposições podem ser formadas por combinação e por contração. Quando é que há uma combinação? Na união, a preposição não sofre perda de fonema. Quando eu junto a preposição a com o artigo o, eu tenho ao. Os meninos vão ao parque. Ao é uma preposição formada pela combinação da preposição essencial o com o artigo da preposição essencial a com o artigo o, formando ao. A mais onde? Aonde? Eu costumo ir aonde meus irmãos vão. Vejam que aí a preposição aonde é formada pela combinação de duas outras palavras, a e onde. E vejam que tanto no ao quanto no onde, ao unirmos os dois elementos, não houve a perda de nenhum fonema, de nenhuma letra. Já na contração, que é a segunda forma de formar, de construir uma preposição, nós temos aqui a perda fonética, a perda de fonemas, ou a perda de letras, uma troca de letras, o acréscimo de uma nova letra. Por exemplo, ao unir a preposição essencial de com o artigo o, eu formo dó, gosto do seu jeito. Então, este dó, preposição dó, é a contração de di mais ó. Contração de di mais a é dá. Exemplo,
Necessito da colaboração de todos. Da é a contração da preposição essencial de mais o artigo a. Em mais este é igual a neste. Fique neste lugar. Aqui houve a contração da preposição essencial em mais o pronome demonstrativo este, formando neste. Exemplos de contrações, que inclusive elas aparecem também lá no seu livro Aprender Mais, que foi uma atividade que vocês já fizeram semana passada, que inclusive já fizemos até a correção. Vamos relembrar. De mais um, dum, de mais uma, duma, de mais ele, dele, de mais ela, dela, de mais este, deste. De mais aquele, daquele, em mais ó, nó, em mais a, na, em mais um, num, em mais uma, numa. Em mais este, neste, em mais esta, nesta, em mais esse, nesse, em mais essa, nessa, em mais aquele, naquele, em mais isto, nisto e em mais isso, nisso. Observação importante. O a. O a, ele pode ser preposição, mas também pode ser pode receber mais duas funções. Vamos conhecer, relembrar o a enquanto... Vamos relembrar o a enquanto preposição. Se o a for preposição, ele vai ligar termos que indicam lugar, meio, modo, distância, instrumento. Irão acompanhar palavras masculinas, certo? Meus irmãos foram a Goiás. Este a está acompanhando aí o nome Goiás, né? Que está indicando lugar. Gosto de andar a cavalo. Veja que cavalo é uma palavra masculina. Veja que cavalo é uma palavra masculina e que a preposição a está indicando aí o meio que eu uso para me locomover, andar a cavalo. Mora a um quarteirão da escola. Este a está indicando distância. O a pode ser também pronome pessoal. Neste caso, irá substituir um substantivo e vai significar ela. Nós levamos a menina aos pais. Veja o exemplo que nos interessa, que é o segundo. Nós a levamos aos pais. Veja que quando eu falo nós a levamos aos pais, este a é um pronome pessoal do caso oblíquo, significa ela. Nós levamos ela aos pais, certo? Então, este a, quando estiver substituindo um substantivo, quando ele significar ela, vai ser um pronome pessoal. Prosseguindo. E o a enquanto artigo? O a enquanto artigo definido feminino vai acompanhar um substantivo. Nós compramos a agenda. Vejam que este a não está se indicando tempo, lugar, meio. Não está substituindo o substantivo. Está acompanhando um substantivo feminino, a agenda. A mochila está pesada, mesma coisa. No caso aí, o artigo a está acompanhando o substantivo mochila. Tanto a quanto mochila estão no feminino, certo? Só para lembrar vocês. Bem, as preposições, pessoal, elas assumem significados distintos. Por exemplo, indicam assunto, discutir sobre educação. Autoria, livro de Machado de Assis. Limite, correr até cansar. Lugar, moro em Belo Horizonte, viajar para Salvador. Sou de São Paulo, o vaso está sobre a mesa. Indicando matéria, casa de madeira, massa feita com fermento. Indicando companhia, passear com os irmãos, conteúdo, copo de água, né, o conteúdo que está dentro do copo, que é a água. Distância, estudo a uma quadra de casa. A preposição, no caso, aí é a, né? A indica distância. Finalidade, viajar a trabalho. Este a indica finalidade.
Instrumento, escrever a lápis. Este A indica instrumento. Eu poderia também colocar, escrever a caneta. Meio, passear de carro. De a preposição que indica aí o meio, que eu uso para fazer o passeio. Modo, faz tudo com tranquilidade. Com é a preposição que indica o modo. Oposição, argumentou contra. Então, a preposição principal que indica oposição é a palavra contra. Argumentou contra as ideias do irmão. Posse, indicando posse, camisa de Roberto, quarto de Marina. Preposição de, nos dois casos, assumindo a relação de posse. Ok, pessoal? Agora, iremos fazer uma atividade de revisão. Então, peço que agora peguem os cadernos de vocês e vamos juntos fazer esta atividade de revisão. Não precisam copiar as perguntas. Anotem apenas as respostas, tá certo? Eu vou deixar este exercício no agendamento da aula de português de hoje. Então, vocês podem baixar este slide e observar as questões sempre que quiserem, tá certo? Para não demorar muito e você não demorar muito copiando, vamos apenas anotar as respostas. Você responde e logo em seguida eu já faço a correção. Na questão 1, você vai completar as frases com os antônimos das palavras que estão entre parênteses. Renato, aí tem, abriu a garrafa térmica. Qual é o antônimo de abriu? Fechou. Então você escreve: Renato fechou a garrafa térmica. Pronto? Entendeu? Faça a mesma coisa com as demais orações, com as demais frases. Já já eu faço a correção. Vamos lá. Daqui a pouquinho, correção da questão 1. É importante que façam. Coloque a data de hoje. Faça o cabeçalho. Já já eu corrijo com vocês. Vou ficar em silêncio um pouquinho, que é o tempo que você responde a questão 1, e já já eu faço a correção. Daqui a pouquinho, corrigirei a questão 1. Atenção, você deve completar as frases colocando o antônimo das palavras que estão entre parênteses. Atenção, irei fazer agora a correção da questão 1. Se você não conseguiu concluir ainda ela, pausa, termina e depois continua assistindo, tá bom? Renato fechou a garrafa térmica, porque fechou é antônimo de abriu. O menino saltava
pipa, porque soltava é o antônimo de prendia. O homem forte levou a carroça, forte é o contrário, o antônimo de fraco. Aquele prédio é muito alto, alto é o antônimo de baixo. Marcelo é o menino alegre, alegre é o antônimo de triste. Esta casa é muito pequena, pequena é o antônimo de grande. Todo mundo corrigindo agora. Questão número 1. Se errou, pausa o vídeo, corrige e depois continua a sua tarefa de revisão. 2. Dê o antônimo das palavras. Bem, não precisa copiar a pergunta, anote apenas as respostas. Responda do jeito que está aí, em 2 colunas, anotando somente a resposta. Depois, você pode baixar esse slide em PDF no agendamento da aula de hoje e ficar observando as questões quando você for estudar para avaliação, certo? Lembrando que na próxima aula haverá um trabalho sobre este assunto. É importante que todos façam para que garantam a nota de vocês, tá bom? Questão 2 é só colocar o antônimo de cada palavra. Antônimo, palavras com sentidos contrários. Já já farei a correção. Atenção! Atenção, farei a correção da questão 2 e você já sabe. Não conseguiu terminar a tempo, pausa e depois continua. Antônimo de vivo, morto, entrar, sair. Dentro, fora, pequeno, grande, mal com L, bem. Apareceu, sumiu, manso. Eu coloquei 2 opções, bravo ou feroz. Feliz, triste. Amarrou, desamarrou, desatou. Não, sim. Ordem, desordem. Valente, covarde, medroso. Pregou, soltou. Simpático, antipático. Se errou algum item, pausa, corrige e depois continua, tá certo? Vamos lá, questão 3. Sublinhe o sinônimo da palavra em destaque e copie a frase fazendo a substituição. Aqui na questão 3 você vai encontrar o sinônimo. Ó. Paulo ficou surpreso com a reação de Pedro. Vejam que a palavra surpreso está destacada. Qual seria o sinônimo de surpreso? Triste, zangado ou espantado? Então você vai reescrever a frase, trocando a palavra surpreso pelo seu sinônimo correspondente, uma das 3 palavras do parêntese. Por exemplo, Paulo ficou espantado com a reação de Pedro. Respondam, não copiem as perguntas, anotem apenas as respostas
Já já farei a correção da terceira questão com vocês. Atenção! Atenção, correção da terceira questão. Caso não tenha conseguido concluir, pausa e depois continua observando a correção da questão 3. Paulo ficou espantado com a reação de Pedro. No princípio, você estranhará o quarto. Princípio, qual é o sinônimo? Início. Então, sua resposta deveria ficar: no início, você estranhará o quarto. Cedinho o trem surgiu na estação. Sinônimo de surgiu, apareceu. Cedinho o trem apareceu na estação. Mário aprisionou o pássaro na gaiola. Sinônimo de aprisionou, prendeu. Mário prendeu o pássaro na gaiola, certo? Corrija se estiver errado algum dos itens. Se não, continue comigo na questão número 4. Complete os espaços com uma das palavras entre parênteses. Aqui na questão 4, iremos trabalhar palavras homônimas, palavras que são pronunciadas ou escritas da mesma forma, mas que possuem sentidos diferentes, certo? Aqui também não precisa copiar as perguntas. É uma questão grande, mas basta você escolher a palavra correta. Observe que você tem cada alternativa, você tem duas opções dentro do parênteses. Letra A, aqui, consertam-se com C ou consertam-se com S? Celulares, computadores, tablets em geral. Você vai escolher ou consertar com C ou consertar com S. E vai anotar apenas a resposta na letra A. Dúvidas? Peguem um dicionário, procurem o significado das palavras, se houver tempo, e vá tentando responder. Já já farei a correção dessa questão com vocês. Vamos lá.
Correção da questão número 4. Aqui, consertam-se celulares, computadores, tablets em geral. Consertar com S. Porque consertar com C é concerto musical. B. Toda palavra oxítono terminada em A, E, O, N e ENS recebe acento gráfico. Acento com C. Porque acento com SS é o local onde você senta para descansar, certo? Então, acento gráfico é acento com C. A sirene da escola soou para avisar que era a hora da merenda. Soou, né? Que é de fazer barulho. O sino soou. Suou é de transpirar, certo? O suor que você exala do seu corpo, né? É o suor. Soou é o barulho do sino, da sirene. No forró, o rapaz levou uma facada no bucho. Bucho aí, com CH. Porque bucho com X é uma planta de pequeno porte, um arbusto. O deputado federal foi cassado por corrupção ativa, cassado com SS, que é ter os seus poderes, seus direitos, seu cargo anulado, certo? E caçar com cedilha é o caçador, né? A caça aos animais na floresta, por exemplo. Só falta eu arranjar uma sela para andar no meu cavalo. Sela com S é a sela do cavalo. Cela com C é um pequeno quarto, onde geralmente ficam os prisioneiros, né? Cela com C. Mas a cela do cavalo é cela com S. O cheque que você me deu não tem fundos, é de borracha. Cheque sem fundos, né? Tem a ver com dinheiro, então é cheque com CH. Cheque com X é aquela expressão que você pode falar no jogo de xadrez, cheque mate. Então, cheque é cheque com X. Mas o cheque aqui é de dinheiro, então é cheque com CH. Minha avó sempre pede minhas meias furadas para coser na frente das pessoas. Coser com S ou coser com Z? Coser com S. Coser com Z tem a ver com cozinhar. Só você lembrar o Z de coser com o Z da palavra cozinha. Cozinha com Z. Então, coser com Z é cozinhar. Coser com S é costurar. O peão ou o peão foi contratado pelo fazendeiro. O peão, que é aquele homem que trabalha na fazenda. O peão com I é o brinquedo, certo? Então, consertam-se com S, acento com C, soou, bucho com CH, caçado com SS, cela com S, cheque com CH e peão. Vejam que essas palavras são bastante parecidas, às vezes na pronúncia, às vezes na escrita, mas todas têm significados diferentes. É importante conhecer o que cada uma significa para você não cometer erros. Finalizamos a primeira parte da nossa videoaula de hoje. Aguardo vocês na segunda videoaula para fazermos a página 60 do caderno 3. Então, vamos continuar a nossa videoaula no próximo vídeo, certo? Com a atividade do caderno 3, página 60. Aguardo vocês já já. Todo mundo agora acessando a segunda videoaula de hoje.